Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão aqui e também os desencarnados e os que nos assistem pelas redes sociais. Estamos aqui novamente nessa casa de oração, nessa casa de luz, para agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade bondosa, por tanto que temos e por tudo o que somos. Temos vida, saúde, disposição, oportunidade de viver essa encarnação. Somos gratos por tudo isso. E queremos te pedir, Senhor, pedir por nós, porque para que Ele sempre esteja junto com a gente. Ele está, mas não custa a gente estar sempre lembrando, para que Ele nos acompanhe, para que Ele guie nossos passos, para que nós possamos trilhar o caminho do bem. Permita, Senhor, que tenhamos a força necessária para superar as dificuldades e que possamos aceitá-las como aprendizados para a nossa vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E por caridade, não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todos os males. Que assim seja. Hoje temos a alegria de receber a Sandra S. Nossa trabalhadora da casa, nossa colega, que preparou um assunto bem interessante para nós. Suprimento divino, riqueza e pobreza. Olha que legal. Vamos vibrar positivamente por ela, para que ela possa transmitir tudo que preparou com carinho e que nós possamos entender. Sandra, com você. Obrigada, Mariel, pela apresentação. Boa noite, queridos irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do nosso Centro Espírita, Allan Kardec de Balneário Gaivota. Agradecemos a presença dos irmãos encarnados aqui presentes e os desencarnados. E também a vocês que estão nos assistindo pelas redes sociais de suas residências. Nessa noite, juntos, a proposta é nós fazermos uma análise sobre a lei de igualdade. É uma das 10 leis morais que estão lá no Livro dos Espíritos, onde Kardec escreve sobre as desigualdades das riquezas, nos itens 4 e 5, no capítulo 9.
Então, meus queridos, nós lembramos sempre a importância de nós conhecermos essas leis morais. Por quê? Porque se nós as seguirmos, certamente seremos mais assertivos nas escolhas que fazemos aqui na nossa jornada terrestre. Porque sem esses conhecimentos dessas leis que vigoram e regem o nosso universo, não tem como. A gente vai se atrapalhar. Então, a gente, hoje a reflexão, a análise, é sobre as desigualdades das riquezas e das pobrezas. E eu coloquei o título Suprimento Divino. Como não é contraditório, como é que pode ser um suprimento divino à pobreza? Está junto com a riqueza. E a gente pensa um pouco, quando a gente começa a estudar, a gente aprende que a escolha é nossa. Que quando nós estamos na universidade, ou seja, no mundo espiritual, nós escolhemos as provas. E creiam, a maioria dos espíritos escolhe as provas intermediárias, que não é nem a riqueza, nem a pobreza extrema. Porque temos mais chances de nos sairmos melhores e de não falharmos. Porque a riqueza, ela é uma prova muito difícil. Muito difícil. Porque ela é ilusória. Porque ela é vacina do espírito. E esse acaba se esquecendo do que veio fazer aqui. Porque nós não estamos de passeio aqui. A gente veio se melhorar. A gente veio aprender a amar, a compartilhar, a ser melhor. E isso tudo é uma gama de fatos e acontecimentos que giram em torno da nossa vida. Então, a doutrina espírita, voltando aqui para o papel, eu não vou falar mais que não sei o que, eu não posso ter limitado. Então, assim, na visão espírita, queridos, a gente diz que a gente vive numa sociedade com grandes contrastes, que crescem de forma acelerada e causam grandes constrangimentos para toda a nossa sociedade. Observando bem as riquezas que convivem lado a lado com a pobreza, fama e anonimato, saúde e a doença, um mundo é um acumulado constante de contradições que nos impactam diretamente e nós convivemos com essas contradições como se elas fossem naturais, que devessem ser aceitas por todos os indivíduos. E não é bem assim, porque a gente vai ver que existem situações que nós precisamos melhorar, como a nossa ética e moral, como a distribuição mais igualitária e mais justa, coisa que não acontece. Então, neste mundo contemporâneo que vivemos, a gente encontra essas contradições. Mas aqui hoje a gente vai destacar a convivência cotidiana de riquezas materiais, do poder e do luxo, que convivem ao lado dessa pobreza, miséria. E nessas contradições nós percebemos que o nosso planeta Terra ainda carece de muito questionamento ético e moral. Afinal, o que viemos fazer aqui? Como estamos procedendo? Uns desperdiçando muito e outros vivendo em condições muito precárias. Sabemos que essa tecnologia, que as máquinas, os equipamentos deram saltos gigantescos na humanidade. Mas mesmo assim, a gente continua olhando para o outro lado e vê todas as tristezas que convivem com a gente. Dados recentes divulgados pelo economista francês Thomas Piketty, autor do livro Capital do século XXI, nos revela que 1% da população mundial possui mais de 25% de toda a renda mundial. E com isso a gente percebe que uma classe de pessoas
uma pequena classe de pessoas vive em condições altamente privilegiadas, enquanto outros grupos vivem em condições precárias, passando por provações das mais variadas, desde a ausência do alimento no cotidiano até a ausência das esperanças e perspectivas, onde a desesperança, o medo e a tristeza ganham espaço crescente nesses espaços coletivos e afastam-se de Deus, colocando num limiar, numa sequência entre uma vida honesta e a marginalidade. A doutrina espírita, meus queridos, de maneira alguma, ela critica a riqueza e a acumulação, embora acredite que esses valores afastam os seres humanos dos valores mais consistentes da vida e que levam a adotar e viver valores altamente materiais e deixam de lado os valores espirituais, pois isto Cristo tinha nos recomendado, que não coloquemos os bens materiais acima dos bens espirituais, porque esses, meus irmãos, vão nos levar a coisas imagináveis que nós nem podemos falar porque nós não temos conhecimento. Então, falta no nosso coração um pouco mais de confiança. Confiança nesse Deus maravilhoso que age por nós e que é tudo em nossa vida. Neste momento onde a riqueza ganha força no coração dos seres humanos e a busca por esses valores monetários passam a se transformar na motivação geral de muitos dos nossos irmãos, tudo que é excessivo na visão espírita, o excesso do dinheiro, do consumo, dos gastos, são vistos como excessos materiais e devem ser evitados para que não contamine os valores mais sólidos do espírito. Sabemos que o dinheiro é muito positivo na sociedade. Ele é visto como um grande instrumento de geração de bem-estar social, porque ajuda na construção de um futuro mais digno para os indivíduos, melhora as condições alimentares da população e abre novas perspectivas para que esses indivíduos, que muitas vezes vivem em condições em que até o sonho não lhe é possível. É impossível sonhar de estômago vazio, sentindo a dor da fome. Então, usar o dinheiro, muito bem falado na leitura inicial, quando o Gatista falou sobre o dinheiro, que nós devemos abençoar, porque ele percorre muitos caminhos e a gente não sabe. E quando chega nas nossas mãos, então o nosso dever é fazer bom uso dele, fazer um uso com equilíbrio. E esse equilíbrio, irmãos, não é fácil a gente aprender. Falando assim parece fácil, né? Mas é porque a gente sofre muito para chegar a ter um equilíbrio, a ter uma harmonia, a conduzir a nossa vida de forma... Hoje eu posso falar de construir a vida de forma baseada na leitura do Evangelho de Kardec. Essa doutrina tão maravilhosa que nos traz em cada leitura, em cada página, a certeza das escolhas que fazemos. E que essas escolhas possam ser muito seguras, vindos do nosso coração, vindos do nosso pensamento, da nossa mente, para o bem, voltado sempre para o bem. Mais uma vez, muito aqui, senão não me perderei. Então, falando um pouco do dinheiro, que é bom de usar de forma equilibrada, ele deve ser estimulado. Apenas que muitos desses nossos irmãos, elas são controladas por esses recursos monetários e não percebem. São por eles controlados como se fossem simples marionetes, submetidas aos seus desejos mais íntimos. E a gente vê isso a todo instante. Não tem tempo, tem que trabalhar, tem que adquirir e nem respiram.
Olha só o que fazem consigo mesmos. Será que é isso que a gente veio fazer aqui? A gente tem uma oportunidade linda de vida nessa reencarnação que Deus nos concedeu para fazermos o melhor. E a gente não pode esquecer do cuidado, do amor que a gente tem que ter com as coisas mais simples, porque é ali que está a beleza da vida. Isso é muito profundo, meus irmãos, porque a gente se ilude muito. Aqui é uma ilusão muito difícil, a vida material. Mas a gente tem que ter fé, persistência, muita persistência para enxergar realmente o que importa, né? Na questão, voltando agora para o Livro dos Espíritos, não vai me perder. No Livro dos Espíritos, na questão 814, Allan Kardec faz a seguinte pergunta ao Espírito de Verdade: por que Deus concedeu a uns a riqueza e a outros a pobreza? Ora, meus irmãos, simplesmente a gente recebe como resposta para experimentá-los de modos diferentes. Nós estamos aqui de passagem, tudo é muito efêmero. Então, uma vez, Deus nos oportuniza a experiência da riqueza para controlar como é que nós vamos nos sair nessa prova, sabendo se a gente vai saber fazer bom uso dela, compartilhando com os nossos irmãos, porque não se iludam. Imaginem os donos desses grandes conglomerados gigantescos, olha o que eles têm sobre os ombros deles. A responsabilidade de fazer esse dinheiro circular para ele alcançar o maior bem possível. Ou ele vai ficar somente vendo a situação material dele e não praticando a caridade. É um comprometimento muito grande. E como sabemos, a gente que escolhe a prova. A gente senta com os nossos mentores depois que desencarnarmos. Nós passamos um tempo no mundo espiritual, nos preparando muitos anos. Não é assim, ó, num clique. Não é? Levam muitos anos. E a fila está grande, posso garantir. E daí a fila está grande, e a gente vai encarnar quando de novo? Quando a gente vem para cá, a gente faz tudo errado. A gente erra, a gente falha. Porque nós somos espíritos imperfeitos. Vão lá, abram um livro dos espíritos, leiam lá a categoria dos vários espíritos que temos aqui. A gente tem muito a caminhar, muito mesmo. Então, no mundo marcado pelo poder, pela força da matéria, muitos indivíduos que são desprovidos desses recursos financeiros, o que acabam fazendo? A prova da miséria, da pobreza, se revoltam contra quem? Contra Deus. Não se lembram que quando estavam no mundo espiritual, alguém validou a nossa vinda para cá. Alguém validou. Vai, filho, vai fazer o melhor. Chega aqui, zero tudo. Pensa nos prazeres, na vida ilusória, nos enganos. Então, tanto a prova da riqueza quanto a da pobreza são difíceis testes para o espírito. Enquanto a miséria pode provocar a revolta contra a providência divina, a riqueza estimula os excessos de toda a ordem. O culto aos valores materiais, o afastamento das promessas feitas anteriormente. Então, Deus experimenta o pobre pela resignação. Quando este se rebela, passa a acumular mais desequilíbrios espirituais. E o rico é experimentado pelo emprego que dá aos seus bens e o seu poder econômico e financeiro. Pois as facilidades que a riqueza proporciona ao ser humano, ela é muito espinhosa. Porque normalmente ela inspira
esse ser a pegar-se à matéria e afasta-o assim da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse, está lá nos evangelhos: em verdade vos digo que é mais fácil passar um camelo por um fundo de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não que não consiga, mas que é difícil, né? Então, nós observamos também que na questão 808, quando Kardec questiona os espíritos superiores, se a desigualdade das riquezas não tem a sua fonte na desigualdade das faculdades que dá aos maiores meios de aquisição do que a outros. Olha só, vamos analisar a questão. Os espíritos nos dizem que sim e que não, porque eles fazem meditar sobre as armadilhas e os roubos. O que nós dizemos deles? O que nós dizemos sobre a riqueza hereditária? E nos perguntamos se ela não é fruto das más paixões. O que sabemos disso? E quando remontamos a fonte, nós veremos, será que sempre ela é pura? Sabe se no princípio não foi o fruto de uma expoliação ou de uma injustiça? Porém, sem falar da origem, que pode ser má, crês que a cobiça do bem, mesmo o melhor adquirido, os desejos secretos que se concebe de possuí-los mais cedo, sejam sentimentos louváveis? Faço um parênteses aqui. Quantos exemplos nós temos que a gente, assim, às vezes, a gente olha para o lado e acha que a grama do vizinho é sempre mais verde. Né? Tudo ali floresce e frutifica e é maior. Por que comigo não é assim? Por que comigo não? Só miséria, só pobreza. Eu fico se lamentando, se lamento. E também os desejos da gente possuir mais cedo. Quantas gerações vão pela porta larga, que é a porta mais fácil da entrada, devido às coisas. Quantas gerações se perdem por aí? Porque a porta estreita, meus queridos irmãos, é a porta que nos leva à felicidade. Quanto mais difícil, mais suado, mais trabalhado, mais a gente vai dar valor, mais a gente vai ficar feliz. Porque é do nosso suor, como Deus quer, do nosso trabalho honesto. Então a gente se pergunta, é assim que Deus julga? E eu te asseguro que o seu julgamento é mais severo que o dos homens. Não estamos acelerados, senão o pessoal vai gritar daqui a pouco aqui. Encontramos na obra do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, o seguinte: sobre as instruções dos Espíritos, Kardec nos diz que a respeito da verdadeira propriedade, que diz que os bens da terra pertencem a Deus e que os dispensa à sua vontade. E o homem não é senão o usufrutuário e o administrador, mais ou menos íntegro e inteligente. Eles são tão pouco a propriedade individual do homem, porque Deus frequentemente frustra todas as previsões e a fortuna escapa daquele que a crê possuí-la pelos melhores títulos. Como nós somos pequenos, né? Nessa frase aqui. A gente não percebe que tudo passa, que os nossos bens materiais, a canseira que a gente leva para adquiri-los, e de repente tudo acaba. E daí? E o que acontece? A gente tem que saber. E a doutrina espírita vem nos esclarecer isso. Que só os bens espirituais é que vão conosco. O resto vai passar tudo. Toda a materialidade vai se destruir. Porque Kardec não fala assim? Nascer, morrer e renascer. É a lei. Então, tudo se renova, tudo se reconstrói, tudo volta ao progresso depois de uma destruição.
Assim é conosco. Se nós nos perguntarmos onde estão nossos antepassados, tudo que eles fizeram, toda a trabalheira que eles passaram, todas as preocupações, e não foram poucas. A nossa própria geração, de pais, de avós, já não falo dos bisavós, dos antepassados, porque é muito tempo, né? Quanta coisa passou. E vai passar, gente. E está passando muito rápido. Porque a gente está na transição planetária. E a gente tem que acordar. Acordar, irmãos. Acordar com essas coisas que a gente não enxerga. Para isso que a gente está aqui. A doutrina espírita nos ensina a serenar, a fazer uma prece diária, a agradecer tudo que nós temos, trazer a gratidão para o nosso coração. Porque só assim a gente vai conseguir melhores resultados nessa encarnação tão preciosa que Deus nos deu. Nós estamos na fila, não esqueçam disso, e a gente nunca sabe a hora que é. Então, em verdade, a autoposição, na questão 816, Kardec comenta: em verdade, a autoposição do homem neste mundo são provas tão grandes, tão escorradias como a desgraça. Porque o rico e o poder que é dado a ele é dado muitas obrigações a cumprir, né? A gente já falou disso. E tantos mais abundantes são os meios que ele tem de fazer o bem como o mal. Então, qual seria, meus amigos, o melhor emprego que se poderia dar à riqueza? A gente procura nas palavras do Evangelho. Jesus nos disse, com toda clareza, amai-vos uns aos outros. Por quê? É a solução deste problema. Porque elas guardam o segredo do emprego que a gente vai destinar a essas riquezas. Porque aquele que se acha animado de amor ao próximo, ele tem aí traçada toda a linha de proceder. Na caridade, está para as riquezas o emprego que mais agrada ao nosso Deus. Então, a gente segue a doutrina espírita, os simpatizantes que gostam da doutrina espírita, ela procura divulgar em torno dela esses socorros materiais e também ensina esse amor de Deus, o amor ao trabalho, o amor ao próximo, e usa a riqueza e a inteligência de uma forma como usamos o ouro, emanando de nós os tesouros da instrução sobre nossos irmãos, que eles vão frutificar. Destacamos ainda que somente a fé inabalável na vida futura, fé que o Espiritismo oferta e presta melhores condições do enfrentamento, tanto da prova da miséria quanto da riqueza. Pois para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, esta vida corpórea, que se torna simplesmente uma passagem, uma breve estadia num país ingrato, as vicissitudes e as tribulações dessa vida não passam de incidentes que suportamos com paciência, por sabermos que elas são de curta duração. E que a ela deve-se seguir um estado mais feliz. Então, passamos a perceber que nós, grandes e pequenos, somos partes de um mundo, de uma lei de igualdade que veio para todos. Que, para que tanta canseira, tanto estresse, tudo é passageiro? Se nós entregamos tudo para conquistar um lugar que tão pouco nos elevará, e por tão pouco tempo a gente vai conservar aqui. Daí se segue a importância dada aos bens terrenos, que está sempre na razão inversa dos bens
da fé que a vida futura nos traz, da fé inabalável. Bom, já é 7h30, então eu vou ter que pular muita coisa aqui, não é verdade? E aí vai ser difícil. Então eu vou encerrando, meus amigos, finalizando assim no último parágrafo, colocando assim, ó, que no mundo cercado de aparências materiais, a prova da riqueza ela nos parece mais interessante, porque os recursos financeiros, eles apresentam vantagens aparentes e atraem inúmeras entidades, mas ao mesmo tempo nos podem afastar dos verdadeiros ideais da espiritualidade maior e comprometer ainda mais a nossa realidade espiritual. Entendamos verdadeiramente os desígnios da vida e compreendamos que onde estivermos, nós devemos valorizar as coisas mais simples e verdadeiras dessa vida. Muitos cultivam falas sofisticadas e passam a impressão de grandes conhecimentos, mas nem tudo parece perfeito, nem tudo que reluz é ouro, lembre-se disso. Mas internamente somos ainda muito pequenos e precisamos batalhar muito em busca dos verdadeiros ideais da vida nesta caminhada. E é para isso que a doutrina espírita está aqui, para nos auxiliar muito mais do que imaginamos. Que iniciemos a nossa jornada. Meu muito obrigada a todos, um ótimo final de semana para vocês e ficamos na paz do Mestre Jesus. Muito obrigada, Sandra. Para refletir, né? As provas que temos. Como segundo momento, vamos fazer a nossa caridade. Não com bens materiais, não. A nossa caridade é forma de oração. Nós pedimos no começo por nós, que Jesus nos acompanhe, que nos dê força, né? Agora vamos pedir pelos nossos irmãos. Aqueles que, de alguma forma, estão precisando da nossa oração. Aqueles que estão passando por dificuldades. Vamos lembrar aqueles que estão no nosso pensamento, os que estão próximos e também os que estão distantes e que estão com muito sofrimento. Sejam eles encarnados ou desencarnados. Vamos fazer então a nossa caridade em forma de oração, mandando a eles bons pensamentos, pedindo que o Mestre Jesus possa dar o alento, o conforto que tanto necessita. Agora vamos fazer o nosso passe de forma coletiva. Quem trouxe a sua água, neste momento, é a hora que vai ser fluidificada. Quem está em casa pode dispor de uma água também, que nesta hora estaremos aqui recebendo bons fluidos e fluidificando a nossa água. Convido a fechar os nossos olhos, serenar o nosso coração e elevar o nosso pensamento a Deus. Neste momento aqui, juntinho de cada um de nós, está a espiritualidade bondosa, a espiritualidade de luz, que está doando a cada um aquilo de que precisamos. Energias de paz, de harmonia, bênçãos de cura, a sabedoria, a paciência, o entendimento, para que possamos sair daqui bem melhores
do que quando aqui chegamos. E agradecidos, rezamos a oração que o Mestre ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como em todos os mundos habitados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. O pão do corpo e também o pão do Espírito. Perdoa nossas ofensas, assim como tentamos perdoar aos que nos ofendem. Mas por caridade, Senhor, não nos deixe cair em tentações e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Nós, da Casa Espírita Allan Kardec, vivemos de doações. E nesse momento, nós estamos passando por alguns valores altos para pagar. Por exemplo, nós temos um poste ali de entrada de energia e que nos custa R$ 1.500 e nós não dispomos desses valores. Então, se alguém quiser nos ajudar com algum valor, o que quiser, será muito bem-vindo e nós agradecemos. Agradecemos também a presença de todos. Na próxima semana, às 19 horas, estaremos aqui novamente. Nós desejamos a todos uma boa semana, uma boa noite, um bom retorno aos nossos lares e vamos em paz, na doce paz de Jesus. Que assim seja.